O suicídio é frequentemente tratado como tabu em muitas ideologias. Por isso é surpreendente descobrir que os estoicos não tinham nada contra o suicídio. De acordo com a filosofia deles, a única coisa importante quando se trata da morte É que você não tenha medo da morte e que tenha vivido uma vida boa. Eles não estão preocupados com a forma como uma pessoa morre. Quando se trata da morte, tendemos a temer a dor que muitas vezes acompanha a morte e tememos o desconhecido, a incerteza do que virá depois da morte. Para aliviar um pouco este medo, os estoicos acreditavam na ideia do memento mori, que significa lembre-se de que é mortal. Trata-se de uma meditação que coloca a questão: e se eu morrer amanhã, estarei satisfeito com a minha vida? Este é um exercício importante que nos ensina a enfrentar o medo da morte e a não desperdiçar a vida que temos atualmente. Não é a morte que um homem deve temer, mas nunca ter começado a viver. Nunca sabemos quando vamos morrer, por isso devemos viver cada dia como se fosse o último. Realize todos os dias algo de que se orgulhe, para que, quando finalmente chegar a sua hora, tenha vivido um último dia satisfatório e não se arrependa de uma vida não vivida. É esta mentalidade que permite aos estoicos encarar a morte com aceitação, mesmo que as suas mortes sejam dolorosas e lentas, como muitas delas foram. O suicídio não é tabu no estoicismo, desde que a vida tenha sido bem vivida. No entanto, se mal começamos a viver, um estoico aconselha-nos a continuar a viver. A questão dos assuntos pendentes. A principal questão que se coloca em torno da morte tem a ver com os assuntos inacabados e com o fato de se deixar para trás os entes queridos. Os estoicos acreditam que todos nós temos um objetivo de vida e que nos devemos concentrar em cumpri-lo. Mas o que acontece se a morte nos reclama antes de termos cumprido esse objetivo? Bem, é mais simples do que se pensa. O nosso objetivo não é ter $1 milhão, ou conseguir o emprego de sonho, ou ver o mundo inteiro. Pergunte a si próprio: viveu uma vida boa? Melhorou a vida de alguém pelo simples fato de existir? Deixou um impacto positivo no mundo? Se a resposta for sim, então cumpriu a sua tarefa. A melhor maneira de viver uma boa vida é ser amável e aberto aos outros. Certifique-se de que os seus entes queridos estão cientes dos seus sentimentos, para que não haja necessidade de alterações de última hora ou de arrependimento por coisas não ditas. Não temos assuntos inacabados porque não tivemos tempo para terminar um livro ou subir na carreira. Ficamos com assuntos inacabados quando não nos concentramos no nosso objetivo. Se vivermos todos os dias sem ajudar os outros, ou sem fazer com que os outros se sintam melhor, ou sem contribuir de alguma forma para a humanidade, então estamos a desviar-nos do nosso objetivo. É por isso que, na perspectiva estoica, não há vergonha no suicídio se tivermos vivido uma vida honrada, porque a nossa morte será honrada por natureza, devido à pessoa que fomos. Carta 77 de Sêneca. Na carta 77 das Cartas Morais a Lúcio, Sêneca aborda a questão de tirar a própria vida. Nesta carta, estabelece um paralelo entre a vida e uma viagem. Uma expedição será incompleta se parar no meio caminho, ou em qualquer lugar deste lado do nosso destino. Mas a vida não é incompleta se for honrada. Em qualquer ponto que você deixe de viver, desde que você saia nobremente, sua vida é completa. Muitas vezes, no entanto, deve-se abandonar corajosamente, e nossas razões, portanto, não precisam serem importantes, pois nem as razões graves nos mantêm aqui. Sêneca. Uma das outras razões pelas quais os estoicos aceitavam tão prontamente o suicídio é o contexto histórico. Na Grécia e Roma antigas, a morte por suicídio era um veredito legítimo que alguém podia receber pelos seus crimes. Sêneca e Sócrates foram ambos condenados à morte por suicídio pelos seus crimes, enquanto Catão, outro seguidor estoico, escolheu o suicídio para a sua vitória final sobre Júlio César. É muito importante notar que um estoico nunca encorajaria o suicídio, mas também não desprezaria aqueles que escolhem deixar a vida do seu jeito, depois de terem vivido uma vida longa e realizada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com alguém que precisa. Obrigado por assistir, e até a próxima. Mantenha-se estoico e conquiste o respeito que merece.